Isso mesmo, Daniel. A partir desta segunda-feira temos novidades na programação da Novo Tempo. Não é uma grande novidade, mas sim uma nova roupagem do Identidade Geral, que muda de nome. A partir de agora, desta segunda-feira, é Identidade, com a jornalista Gabriela Frontini, que nos atende gentilmente antes mesmo da estreia do programa nesta segunda-feira. Gabriela, conta um pouco da expectativa de assumir esse programa de entrevistas nesta segunda-feira a partir das 11h30 da noite. O que podemos esperar desse novo Identidade, você à frente do programa? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Daniel. A todo o pessoal aí do NT Sul, de Cachoeira. É um prazer estar aqui falando com vocês. Olha, a expectativa está grande, né? O coração está acelerado aqui, batendo forte com essa nova oportunidade. Eu já tenho um tempinho de casa, né? De Novo Tempo. Eu tenho 15 anos, já passei por alguns programas diferentes. E agora é a primeira vez que estou na frente de um programa de entrevistas, né? De bate-papo, de conversar com diversas pessoas, com histórias diferentes, com projetos relevantes que possam servir aí de lição para a gente. Então a expectativa está grande, o coração está acelerado. Hoje, às 11h30 da noite, a gente entra no ar aí com identidade um pouquinho diferente, assim. Na verdade, o formato continua o mesmo. São histórias, são entrevistas de pessoas de diferentes áreas, com diferentes histórias. Às vezes são projetos, né, que a gente vai ressaltar mais, não a história da pessoa em si. Às vezes é uma coisa meio misturada na outra, mas a gente está muito contente com essa oportunidade. Ok, bom, 15 anos de Novo Tempo, com certeza é um rosto conhecido de quem acompanha a Novo Tempo nesses longos anos, né? Gabriela, tem como falar um pouco sobre a questão do programa em si para Novo Tempo, a importância do programa para Novo Tempo? Aposto que já deve ter ocorrido entrevistas marcantes que repercutiram tanto na região como, enfim, nas redes sociais, internet, de pessoas importantes que revelaram as suas histórias. Tem alguma situação específica que até mesmo dentro dos corredores da Novo Tempo foi comentado diante do retorno positivo desse conteúdo? Olha, o Identidade já é um programa consolidado ali na grade da Novo Tempo, né? Já existe há um bom tempo. Inicialmente ele foi apresentado com o Wagner Cantori, um grande comunicador, um grande professor de todos nós. Depois ele passou ali com a Louise e agora estamos assumindo esse programa. Mas com certeza muitas entrevistas marcantes. Uma delas eu estava assistindo até agora há pouco com o Cid Moreira. Foi uma ocasião em que o Wagner saiu do estúdio da Novo Tempo, foi até a casa dele, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para fazer essa entrevista, porque o Cid Moreira é um comunicador de anos na televisão brasileira, né? Não existe uma família do Brasil que não conheça, não tenha ouvido falar e não ouvia o Boa Noite ali do Cid. Então, o Identidade, ele entrevista pessoas, assim, famosas, mas pessoas também simples, sem nenhuma repercussão na mídia, para que a gente possa conhecer as histórias. E eu acho que essa é a beleza do programa. A gente não trata só de personalidades conhecidas no meio aí, enfim, da igreja, ou meio evangélico, ou até mesmo de fora da igreja. Não são só pessoas famosas que são entrevistadas, mas pessoas comuns, como nós, que temos muitas histórias a contar e ensinar uns aos outros. Então, a do Cid Moreira foi bem marcante, eu lembro que a gente comentou isso em alguns momentos, porque que jornalista não gostaria de ter a oportunidade de conhecê-lo, não é mesmo? Então, são histórias assim que a gente consegue lembrar, mas também de pessoas simples que trouxeram histórias relevantes, impactantes, de superação, de gente que morava na rua, por exemplo, e passou a ter um emprego e subiu na vida, gente que começou do zero depois de sofrer um acidente. Então, são muitas histórias, né, ao longo desses anos de programa aí que tem enriquecido as nossas vidas, né, as vidas dos telespectadores da Novo Tempo. Eu me recordo de uma, se me permite, do César Cielo, que foi medalhista olímpico. Eu me lembro que eu assisti e gostei bastante que ele revelou muitas coisas que ele não tinha falado, porque, enfim, naquela época ele deu entrevista para diversos veículos de comunicação e nessa entrevista com o Wagner, no Identidade, ele comentou sobre algumas questões específicas e mais profundas da sua relação com a natação. Me diz uma coisa, Gabriela, o Identidade ele tem essa característica de extrair muito do seu entrevistado. E como você analisa
esse pronunciamento dessa pessoa que está ali sendo entrevistada, que esse pronunciamento chegue até a vida das pessoas e mude a vida das pessoas. Você acredita que o Identidade ele tem esse poder de conseguir atingir o coração do telespectador? Eu acredito sim, Bernardo. Assim, as entrevistas são bem profundas, né? Eu confesso que não me sinto a pessoa mais preparada para isso, embora tenha aí um tempo de casa. Eu acho que a gente sempre tem muito que aprender. Sou uma jornalista, repórter, então já fiz bastante entrevista na vida, mas quando você está na frente de um programa de entrevista, que você tem esse desafio, né, de ir mais profundamente na vida das pessoas, é mais delicado, é mais complicado, é mais desafiador. Mas ele consegue sim, o programa consegue sim extrair ali o que de mais íntimo a pessoa possa compartilhar com a gente, e que vai tocar no coração, porque o ser humano, eu costumo falar, que é a obra-prima da criação de Deus. Então, não tem como a gente não se emocionar ao ouvir uma boa história. E história geralmente nesse sentido, né, de superação, uma história positiva, uma história que mostra que a gente não deve desistir dos nossos sonhos, que a gente deve correr atrás. A gente vai ter histórias ali de educação, de gente que não tinha a menor perspectiva na vida, mas que através da educação conseguiu ter oportunidades e cresceu na vida, enfim. A gente vai ali no âmago da questão, né, no profundo do coração, e a gente consegue extrair, sim, o que de mais bonito o ser humano tem para mostrar. Uma curiosidade, qual a característica da entrevista que você mais gosta? O que a pessoa pode te oferecer que você olha assim, bom, esse entrevistado eu posso tirar um bom conteúdo, um bom programa. Tem alguma questão específica assim que você tem mais afinidade? Eu gosto de histórias de superação bastante, porque eu acho que elas tocam muito o nosso coração, de pessoas que são resilientes, assim, né, que resistem a determinadas intempéries aí da vida. Todo mundo passa por altos e baixos, então quando a gente vê uma história que a pessoa chegou, sei lá, no fundo do poço e conseguiu atravessar aquele vale e conseguiu enxergar uma nova perspectiva e mudar de vida, eu gosto muito. Então, histórias de superação são as minhas preferidas ali. Mas não é só isso que tem na identidade, né? Tem histórias de várias frentes, digamos assim. Tem de superação, tem de projetos interessantes. Nessa nova temporada, por exemplo, a gente vai entrevistar um rapaz que fala sobre dislexia, que é um transtorno, digamos assim, que pouca gente conhece, acha que ele limita muito a nossa vida, mas a pessoa disléxica, ela tem total capacidade de se desenvolver, crescer, construir uma carreira de sucesso, basta ter uma persistência maior. Então a gente vai tratar de temas assim relacionados à saúde mental. A gente vai tentar trazer atletas também, como você me lembrou aí do Cielo, coisas que façam a gente aprender com a história um do outro, sabe? Perfeito, perfeito. Bom, você já revelou um pouquinho do que a gente vai ter dentro do Identidade. Então, repassando esse serviço, né? Hoje, segunda-feira, a partir das 11h30 da noite, o novo Identidade. Agora você é à frente do programa de entrevistas da Novo Tempo. Exatamente. Às vezes a gente pensa, puxa, 11h30 é tarde, né? Já vou estar dormindo. Não tem problema, viu, gente? O Identidade, ele fica também ali alocado numa playlist do NT Play, no ntplay.com, que é o aplicativo de vídeos ali da Novo Tempo. Você vai achar esse programa, então você pode assistir no momento que for mais oportuno para você. E também fica no YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação. Então, não tem desculpa aí com a questão do horário, é tarde da noite, geralmente a gente já está dormindo essa hora, né? Mas a gente pode acompanhar o programa em horários diferentes também, de acordo com a nossa necessidade, com a nossa vontade. Ok? Além disso, tem a produção da Novo Tempo acompanhando o feedback do programa, né? E a partir dali, novas histórias podem surgir também, né? Com certeza. Inclusive, a gente disponibiliza um e-mail, né, para quem está em casa, poder compartilhar a sua história e quem sabe a gente poder trazer essa pessoa no programa. É o e-mail identidade geral, tudo junto, @novotempo.com. Esse e-mail já existe há anos, a gente às vezes recebe ali uma história ou outra, mas agora eu tenho divulgado mais no momento da gravação do programa, para que as pessoas que estão nos assistindo em casa, se conhecem alguma história interessante, ou mesmo a própria história seja relevante, ela pode escrever para a gente ali um breve resumo e a produção vai analisar, vai ver a viabilidade, vai ver de que lugar do país ela é, para ver se a gente consegue trazê-la aqui. Uma dessas histórias vai ser a de estreia, né, hoje à noite, com um rapaz chamado Sérgio Chaves,
Ele que aos 10 anos de idade saiu de casa por conta de muitas brigas ali dos pais, os pais acabaram se separando, ele não queria viver naquele contexto, ele preferiu morar nas ruas. E ele foi morador de rua por muitos anos, foi flanelinha no semáforo ali, cuidando de carros, até que ele conseguiu um emprego no Lava Rápido. E uma família acreditou nele, abrigou ele, deu não só o emprego, mas como se fosse uma família também. E ele foi a correr atrás dos estudos, né, que estavam atrasados. Ele fez ali o Enseja, conseguiu se formar no ensino médio e fez uma faculdade e hoje é um advogado, gente. E antes mesmo dele se formar, ele já tirou a carteira dele da OAB. Acabei contando o programa todo aqui, mas nada como a pessoa que vivenciou tudo isso contar pra gente. Isso com mais detalhes. Tá certo, Gabriela, obrigado por nos atender e boa sorte nesse novo desafio. Eu que agradeço, um abraço para todos vocês aí. Tá certo. Daniel, o pessoal pode deixar aí na agenda a partir das 11h30 da noite. Hoje é a estreia do Identidade com a Gabriela Frontini. Caso você perdeu ou não vai conseguir acompanhar, tem no NT Play e também no YouTube está disponível essa entrevista e todas as outras que virão aí pela frente no novo Identidade, agora à frente a Gabriela Frontini, esse rosto conhecido da Novo Tempo, tá certo? Daniel, volto com você.